De volta com o programa Região Piracicaba agora. Te mandar um abraço para a região. Estamos conectados aí pelas 3 TVs, 3 canais de TV para toda a região metropolitana. Boa noite a Santa Bárbara do Oeste, Americana, Nova Odessa, Cidade de Sumaré, Iracemápolis, Limeira, Cordeirópolis, Santa Gertrudes. Obrigado também à cidade de Rio Claro, Charqueadas, São Pedro, Águas de São Pedro na sintonia, Saltinho, Rio das Pedras, Pombuca, Montemor, Capivari, Rafar, Tietê, Cerquilho, Elias Fausto. Um abraço para a cidade de Laranjal Paulista, Conchas, Santa Maria da Serra e a cidade de Torrinha, através do canal 26.1 digital. Estamos também conectados através do canal Claro Net, canal 21 e 521, e através do canal 19 da Vivo Fibra Ótica. Conectados e ao vivo também através das redes sociais. Boa noite para você que está na nossa página do YouTube. Estamos ao vivo pelo YouTube. Se você quer rever as entrevistas, as matérias, as reportagens, é só acessar a nossa página. Somos um montante aí de 27 mil inscritos na nossa página. Claro que nós temos também mais de 23 mil vídeos para você compartilhar e assistir. Conectados também e ao vivo, nós estamos pelas páginas do nosso Facebook, TV Região Piracicaba agora, para você na tela, onde você assiste também as principais notícias através da nossa página. Somos um total aí de 16 mil inscritos. Conectados e ao vivo também pela nossa página do Instagram, com 21.400 inscritos, a nossa página também transmite ao vivo. E você vai rever, vai compartilhar através da nossa página do TikTok, TV Região Piracicaba agora. No TikTok, você também compartilha e assiste o nosso programa. Muito bem, Maria, e hoje com uma convidada mais do que especial, né? Hoje a convidada muito especial, a gente tentando agendar com ela já há algum tempo, porque a gente sabe que é uma mulher trabalhadora. A gente tem um prazer de receber aqui a deputada estadual piracicabana, a professora Bebel. Muito bem-vinda, Bebel. Eu que me sinto honrada, mais uma vez, estar aqui no Piracicaba agora, né? Vocês têm cumprido um papel, Neto e Maria e Neto, vou começar pelas mulheres, né? Vocês têm tido um papel fundamental, né? Quando leva a notícia até o cidadão, desde a classe alta até o mais simples trabalhador, porque a informação é imprescindível, né, para que a gente possa tomar decisões, concordar, discordar, mas ela é importante até para resolver os problemas da vida da gente. Então, muito obrigada por me receberem mais uma vez e me coloco à disposição. Bebel, a POSP sempre é pauta para nós aqui, que nós temos um público muito grande de professores, né, que acompanha toda a ação da POSP no estado de São Paulo, né? Ação essa importantíssima, né, defendendo a educação e defendendo os educadores, né? E nós tivemos no último dia 23, nós tivemos uma manifestação muito importante, no último dia 23, né? Falando sobre a atribuição de aulas, né? E as reivindicações. Queria que você explicasse um pouquinho para nós como é que foi, né, essa manifestação e o que está sendo decidido a partir disso, a partir dessa discussão, Bebel. Bom, Neto, eu acredito que quem esteve em São Paulo viu que em pleno dia 23, você colocar quase 3 mil, né, professores, pais atípicos, tinha em menos quantidade, também estudantes e professores também atípicos, mas também os outros professores por recondução, porque, enfim, ficaram sem aulas, porque são categoria O do ano 22, do ano de 2022, né? Estes quem esteve lá puderam ver a força, né? De no momento em que você está num processo de atribuição de aulas, né? E ao mesmo tempo em férias, uma parte, estar lá na praça. Sim. O que demonstra que o sindicato é e tem sido, né, um instrumento de luta. Eu não falo nem mais, é dos profissionais de educação, sim, a pauta nossa é a educação. Nós vamos defender os professores até as últimas consequências. Isso é visto, né,
nas nossas proposituras, nas nossas posições, né? Mas nós também entendemos que nós precisamos de apoio de toda a sociedade. Claro. Que a educação, ela dialoga com todos. Ela dialoga com o trabalhador, com o metalúrgico, do simples trabalhador, porque eles vão para a escola pública, os filhos deles. Sim. Os filhos deles vão para a escola pública. E quando vão para a escola pública, né, por óbvio, não, é aquela relação indireta, mas direta também. Né? Então, por isso, para nós, hoje, a POESP, ela está num novo projeto sindical. Ela é um projeto sindical que ela tem, sim, a sua pauta específica. Salário, garantir o piso salarial profissional nacional, a jornada do piso, a contratação correta e justa, acabar com essa sopa de letras, que é a categoria O, F, N, e um P, um monte de letrinhas, e tratar como professor, que é o que todos são todos professores, né? Então não tinha que ter essa, tinha que ter aquele que é efetivo e aquele que aguarda para ser chamado para o concurso público. Eu acho inaceitável que o governo do estado de São Paulo, numa lista de 174, ele tem um banco, né, de dados aí de professores aprovados no concurso, tá? De 2024, né? Foram aprovados no concurso, 174 mil professores passaram, que demonstra, e com aquela provinha lá, naquelas aulinhas que eles tinham que fazer, os professores tiveram até que serem videomakers. Sim. Em 7 minutos fazer uma aula, quando a aula normal nossa, ela é de 45 minutos. Então, por óbvio, tiveram dificuldades, buscaram, né, apoio. Num primeiro momento, eu ganhei uma ação, fiz voltar, tirar essa aula para eles poderem refazer a aula, né, e aí pudemos aumentar o número de aprovados, mas isso é inaceitável, né, e foi corrigida ainda, é importante que se diga, as aulas feitas, né, por videoaulas, as videoaulas foram corrigidas por inteligência artificial. Nós sabemos perfeitamente que a inteligência artificial, ela obedece àquilo que nós alimentamos em termos da informação que nós queremos. Sim. É assim que funciona a inteligência artificial. Eu sou negacionista? Não, não sou. Eu só acho que coisas sérias como estas, elas têm que ser levadas com a seriedade que tem que ser levada, né? Então, portanto, você usar a inteligência artificial no momento ainda que não estava tão publicizado, né? Eu acredito que colocou os professores numa situação de injustiça na correção dessas provas. Agora, nesse momento, nós estamos na luta para que o governo chame mais professores concursados. Nós queremos que eles tenham, né, efetividade, porque o que garante a qualidade do ensino é acabar com a rotatividade. Um ano está com um professor, outro ano está com outro. Se você é efetivo, você elabora o projeto político-pedagógico na escola, junto com aquele grupo docente, e dá continuidade. É isso que precisa. Senão fica fragmentado, dividido. Um ano com um professor, outro com outro professor, e por aí vai. Um grande problema também, né, parece contraditório, né, mas eu digo que não. Por quê? As escolas de tempo integral, né? Uhum. Isso tem que ser, ao invés de uma grande solução para a nossa juventude, né, para os professores que pudessem fixar numa escola só, virou um calcanhar de Aquiles. Por quê? Veja, começou tempo integral com alunos de ensino médio. Vixe, se você imaginar que os meninos de ensino médio trabalham, então, exato, ela já veio mesmo com o pretexto de excluir, porque os meninos, as crianças, as meninas, os meninos que estão no 2º e 3º ano de
anos de ensino médio, né? Eles trabalham, eles é parte do sustento da casa. Falo isso com conhecimento de causa. Eu fui aluna trabalhadora. Se eu não tivesse o noturno, talvez eu não pudesse ser professora, claro, nem tampouco desenvolver todas as atividades que eu já desenvolvi nesta vida. Não. Eu acredito que deveria começar integral lá no primeiro ciclo do ensino fundamental, que para as mães trabalhadoras ia ser nota 10, no segundo ciclo também, né? E por que não creches e pré-escolas em tempo integral? Por que não? Né? Investir pesadamente para essas mulheres trabalhadoras. Eu, na minha campanha de candidata a prefeita aqui em Piracicaba, defendi veementemente tempo integral e estendido. Aí teve discordâncias e eu explicava. Não quer dizer que o professor que ficar naquele tempo estendido, ele não ganhe mais, ele vai ganhar mais pelas horas que ele vai ficar. Mas é importante que a mulher trabalhadora, se for na educação infantil, estou falando de creches e pré-escolas, elas venham poder, na verdade, ter tranquilidade de sair do seu trabalho e falar, não, agora eu vou com tranquilidade pegar meu filho na escola. Se isso não se resolver, cria um problema para a mulher trabalhadora. Por quê? Ela tem que arrumar alguém para ir pegar ou mobilizar alguém, né, para ir lá pegar ou pagar até alguém. E eu não sei, né, por que não fazem isso, por que a prefeitura aqui de Piracicaba não faz isto, né? Agora nós tivemos uma vitória fantástica, que foi o fato de o presidente Lula tornar professores todos aqueles profissionais que estiverem trabalhando diretamente com a criança que está na creche e na pré-escola. Foi sancionada essa lei. Só tinha que ser o presidente Lula. Eu costumo dizer, só tinha que ser ele. Eu dou o mérito ao presidente Lula, que entende, que tem um ministro lá, que é o ministro Camilo, e que tem um cuidado muito grande com a criança, né, que está lá na pré-escola, que é a primeira etapa da educação básica. E nós queremos que esses profissionais recebam como professores e parem de pôr apelidos, ADIs, ADAs. Isso é apelido para mim, tá? Eles têm que ser professores, eles não são assistentes de nada, são professores. E como tal, né, eles têm que ser tratados. Não tem que ser outra, não há outra nomenclatura. Eu, em 2009, tive a honra de ser relatora das diretrizes nacionais de carreira do magistério. Lá, em 2009, se você pegar o artigo 2º, está lá. Todos têm que ser tratados como professor. Um debate profundo na Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, que era onde eu estava naquele momento. E eu me lembro perfeitamente que eu ganhei o debate bonito, porque eu coloquei o papel da primeira infância, a necessidade de a gente lidar com o lúdico, a necessidade de a gente ir formando essa criança para que ela tenha, né, nas séries egressas, que depois ela vai cumprir, ela tenha mais facilidade, por exemplo, na alfabetização, na própria leitura, né, no raciocínio lógico matemático, enfim. E a gente sabe que todos os professores que são da primeira infância, e eu defendo, né, que no currículo deles tenha uma disciplina que se chame neurociências, né? Que a neurociências dá essa oportunidade de você entender as áreas do cérebro. Isso não é coisa de médico, isso é coisa também de linguista. Né? Da educação. Da educação. Eu sou da área da linguística, né? Que é letras, né? E quem é de letras sabe perfeitamente que a neurociências ela tem um papel fundamental, né? Desde aquele momento que a gente começa a formular as palavras, enfim, as frases, né? Ou a partir de erros que
são naturais, né? Um tempo atrás, por exemplo, a letra espelhada, as crianças escreviam de forma espelhada, era um erro. Não é erro. A Emília Ferreiro, que é uma linguística, né? Ela era já da área, ela vem e diz, não, isso não é erro, isso é o início da alfabetização. E a criança vai se desenvolvendo, ela vai trocando a letra espelhada pelo lado certo da letra, né? E que esse início vai refletir na vida toda dessa pessoa, né, Bebel? Inclusive no próprio vestibular, onde ele vai ter que fazer uma redação, né? Isso conta totalmente também, totalmente. Né? Então, é muito profundo você lidar com a primeira infância. Uma questão gerencial e nem empresarial. É uma questão de profundidade. Como é que eu vou, por exemplo, eu acho que o prefeito Hélio Zanata, quando a gente falava de educação, ele tinha os melhores números de São Pedro. Ótimo. Por que não faz isto aqui? Né? Por que não faz? Ele tem oportunidade. Agora nós temos uma lei federal. E nós vamos lutar para a implementação dessa lei federal, que é do presidente Lula, e nós vamos fazer valer aqui no município de Piracicaba. Nós vamos recorrer à justiça, nós vamos, enfim, conversar com a secretária de Educação, porque acho que a contratação de professores na primeira infância é muito importante. Então, voltando para a escola de tempo integral, eu quero dizer o seguinte, ao invés de ter uma inclusão lá no ensino médio, nós estamos tendo uma exclusão, porque há um esvaziamento. Você pega o Sudminute, tinha 1.000 alunos. Hoje, quantos alunos tem lá? Não tem mais do que 300, 400 alunos. Por quê? Tornou integral, ensino médio, os meninos tiveram que sair para trabalhar. Jerônimo Galo, que dizia a menina na porta da escola para mim, professora, eu preciso trabalhar, se virar integral, e ela saiu de lá. Eu não vou poder mais trabalhar, ela saiu da escola. É isso. Então, e nós estamos com uma tristeza muito grande aqui no estado de São Paulo. Nós temos um analfabetismo literal e funcional. Tem mais de 800 mil pessoas que literalmente não sabem ler e não sabem escrever, sabe? Então, quando o governador Tarcísio pega o microfone para dizer que diploma para quê, eu pergunto para ele por que ele quer para o filho dele. Por que ele não quer diploma para os filhos e filhas da classe trabalhadora, esse mesmo direito que eu defendo, que todos nós defendemos? Então, é natural que nós possamos, né, fazer uma luta geral, por isso que eu falei que esse novo projeto sindical da PUESP, que traz pais, professores, estudantes e a sociedade, a comunidade escolar, né, eu tenho esperança que nós vamos avançar na qualidade do ensino. Porque se ficar só por conta dos professores, e aí fica aquela coisa, mas o professor que só quer o salário dele. Mas ter o salário e ser bem valorizado significa estar indo na perspectiva da qualidade do ensino. Mas só trabalha bem se pagar direito? Não é por isso só. É porque se o professor ganhar bem, ele não precisa pular 4, 5 empregos para poder levar o sustento para casa. É muito simples de entender a lógica, né? Mas mais que salário de professor, minimamente deveria o governo Tarcísio pagar o piso salarial profissional nacional da forma correta. Você veja, a PUESP foi invadida no dia 14 de janeiro. Ela foi invadida por bolsonaristas do PL, né? E é a ala mais radical de bolsonarista, dizendo, o presidente Lula vai dar R$38 de reajuste de piso. Primeiro eu vou dizer o seguinte, passa óleo de peroba na cara, bolsonaristas. Toma vergonha na cara, vocês não defendem piso salarial profissional nacional para professores, vocês não defendem. Não é política de vocês, é política do presidente Lula. Em 2008, ele já implantou o piso salarial profissional nacional. Vocês queriam acabar quando o governo Bolsonaro era presidente da República. Nós que lutamos, e a nossa Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação, unificamos o Brasil com atos em plena pandemia para segurar tanto o piso salarial profissional nacional como o Fundeb permanente.
Então, a gente tem história para contar. Não vem bolsonarista ensinar para nós como tem que ser implantado o piso, que nós sabemos. Tá? Se eles implantassem o piso, o estado de São Paulo, por exemplo, não estaria ganhando essa merreca que ganha. No mínimo, estaria ganhando seus 5, 6 mil reais. Tem professor que chega malemar 3 mil, 3.500, 4, 5 mil reais, depois de anos de trabalho, né? Para chegar um pouco mais, é muitos anos de trabalho. Não é isso que a gente quer. A gente quer o piso como ponto de partida e não como teto, que é o que faz o governador Tarcísio, e, lamentavelmente, as prefeituras alinhadas a ele, né? E a gente está lutando para que isso seja respeitado, inclusive está lá no STF, para que haja repercussão geral na carreira de todos os profissionais. Então, vai custar para o Estado, mas custa tanta coisa, gasta-se tanto com tanto, né? Por que não investe? Porque a educação, ela é fundamental. Ela é o vetor do desenvolvimento de uma cidade, de um estado e de um país. Ou você acredita que a educação é esse grande, ela impulsiona, ou você, então, está prestes a, sei lá, a caminharmos numa perspectiva de, como é que eu diria, numa perspectiva de retrocesso e não de avanço, e nós queremos avanços, né? Nós temos um país muito rico, muito rico. Não é à toa que o Trump, ele tentou, inclusive, enquadrar o presidente Lula, e o presidente Lula não falou fino com ele, falou grosso. Aqui você não manda, eu vou buscar parceiros internacionais para comprar os produtos brasileiros. Nós não nos curvaremos diante da sua taxação. A nossa era até 40%, determinados produtos, principalmente o das indústrias. E Piracicaba, sobretudo, foi a cidade assim que ia ser mais impactada pelo Trump, pelas tarifas, né, do Trump. E inclusive fui com uma delegação de Você articulou, né, Bebel? É bom destacar para o público que está em casa. A Bebel articulou junto aos empresários da metal mecânica da cidade de Piracicaba uma ida e foi recebido lá pelo Alckmin em Brasília, né? Sim, e fui com, na época era o presidente da Cimesp, era o Eric Gomes, que levou um documento brilhante, viu? Muito daquele documento foi aproveitado, tá? Porque o Alckmin disse, olha, aliás, o Alckmin não, o nosso vice-presidente e ministro Alckmin, né? Ele disse claramente, eu estou indo para um comitê fazer um debate sobre o Trump, e essa reunião de vocês, desta reunião de vocês, eu levarei esse documento do Cimesp, né, para que dê um alinhamento lá, né, no que diz respeito às políticas públicas. E isso foi, assim, eu disse, e levei também o prefeito Hélio Zanata, esteve lá, e esteve lá também o prefeito de Matão, que Exato. Né, o Cido Ferrari, né? Então, quer dizer, um do PT e um do PSD, o que para mim não é problema. Eu não trato o que eu tenho que fazer para uma cidade por questões partidárias. Se eu fizer isso, eu não posso ser política, eu tenho que, no mínimo, ficar dentro de casa. Quem vai para a política tem que saber, né, ser estadista, mais que isto, saber e entender que ninguém é obrigado a pensar igual ao seu partido. Né? Nós pensamos de formas diferenciadas, mas naquilo que é ruim, nós podemos unir força. Dialogar. Achei muito legal o Eric me procurar e me perguntar, né, dessa reunião. Eu falei, não, eu estou de pé, meu filho, pode deixar, eu arrumo já, e articulei assim num tempo recorde. Sim. Ele me ligou na segunda, na quarta nós estávamos lá, todos, entendeu? Então foi uma questão fundamental e que deu, né, resultado. Né? Então, acredito que o presidente Lula tem dado sinais, né? A gente tem um sinal ruim que o Trump faz quando eu posso discordar de ações do governo Maduro,
mas não se invade um país e tira um presidente de lá para ser condenado em outro país. Deixa o povo venezuelano resolver o problema lá, como o Brasil resolve o teu problema, cada país resolve o teu problema. O povo é capaz de dar a resposta. Não se preocupe que na hora certa ele dá a virada, né? Não é assim também. Não, senão um ato, porque um é tirano, então vem de forma tirana e usa o mesmo método. Não concordamos, né? Não acho nada certo disso, né? Nós estamos no momento para defender a soberania nacional, a democracia, né? Soberania nacional que deve perpassar por todos os países, e nós precisamos entender isso de uma forma muito profunda. Às vezes a pessoa fala assim, mas o que eu tenho a ver com isso? Tem tudo a ver, tudo a ver. Isso é um mau sinal para o Brasil, e eu vejo isso, né? Para a América Latina, o presidente Lula, que recentemente conseguiu uma articulação do Mercosul, por exemplo, com a comunidade europeia, né? Para que a gente possa ter, sim, mais parceiros internacionais, baixar preços e tarifas de produtos, né, que a gente compra, e também ter mais oportunidade, né, de, enfim, ter aí desenvolvimento econômico para o Brasil, né? Por certo, teve aí, mas ainda acredito que essa parceria do Mercosul com a União Europeia será inevitavelmente um novo modelo, né, de desenvolvimento. A gente quer acabar com a parceria com os Estados Unidos? Não, o Brasil é parceiro há mais de 200 anos dos Estados Unidos, é tão importante quanto. O que não é aceitável é o presidente Trump achar que ele é mais importante que o mundo, né? E só para terminar essa coisa do Trump, eu lia um livro em 2001, do Milton Santos, geógrafo brilhante da USP, e eu li no início de maio, uma coisa assim. Lamentavelmente, em julho, ele morreu. Mas ele fazia uma análise da globalização excludente, que ele via que os Estados Unidos se utilizavam dessa globalização exatamente para tornar os países emergentes em países menos importantes. E ele conclui toda a análise dele dizendo: tudo o que é inflexível tende a se quebrar. 2001. O que aconteceu nos Estados Unidos em 2001? Que nós assistimos como se fosse um cinema, né? Foi um cinema ruim, um filme ruim, que foi o ataque às Torres Gêmeas. Sim. Né? E eu acho que a tese que dizia, né, o Milton Santos se consolidou naquele ano, né, com o ataque, né, feito lá às Torres Gêmeas. Então, eu acredito que o Trump está nessa. Então, eu vou repetir de novo vou parafrasear: tudo que é inflexível tende a se quebrar. Só você pegar uma coisa inflexível, você faz assim, ela vai quebrar. Exatamente. Se ela é flexível, ela não se quebra. Né? Então, a lei da física, explicando como que politicamente, né, nós temos que tratar as pessoas. Se eu sou inflexível, eu me quebro. Mas se eu me flexibilizar um pouco, por óbvio, né, eu abro para o diálogo, nós vamos conseguir mais benefícios, seja para uma cidade, seja na família, na cidade, no estado e no país. Né? Então, eu acho que é muito importante esse momento pelo qual nós passamos. A POSP está inserida nesse contexto, né? A educação inserida nesse contexto, a classe trabalhadora é inserida nesse contexto, e é importante que a gente tenha esse conhecimento. Sim. Bebel, você comentou, né, a respeito aí do aumento do piso nacional do professor, que o Lula aumentou, a gente falou semana passada, em 5,4%, né? E você, juntamente com a POSP, estão numa cobrança junto aí ao governo do estado de São Paulo. Vocês estão tendo dificuldades, resistência. Vamos falar um pouquinho disso e também das outras questões que vocês não excluem a possibilidade de uma greve, né, Bebel?
Não excluímos. Por que a gente não exclui? Porque, gente, nós temos razões de sobra. Por muito menos nós fizemos greves nesse estado. Tivemos uma última greve, tivemos a segunda maior greve. A primeira maior greve foi liderada pelo professor João Felício, que já não está mais entre nós. Tá? Foi uma greve de 89 dias. Depois, a segunda maior greve foi a que eu coordenei, tá? Que foi de 92 dias. É uma greve muito difícil, né? Se o governador primeiro resolve a vida desses professores, a forma como estão sendo tratados, né? Acaba com a plataformização, ela de per si acabou sendo uma vitória nossa, porque o Ministério Público nos levou, inclusive, e fez citações de estudos que o nosso DIEESE, nossa seção DIEESE fez com relação à plataformização, e nós conseguimos conter em certa medida. Pode ver que não está se falando mais de plataformização, mas isso foi um grande atraso para professores e estudantes. Os estudantes, porque, veja, eles tinham que levar o celularzinho deles, com a proibição de celular, isso também viabilizou plataformização, né? E para os professores, eram meros executores, porque aquelas aulas ali, alimentadas nas plataformas digitais, por pessoas da Secretaria da Educação, e não os professores prepararem suas aulas, que é o delicioso. Coisa mais deliciosa do mundo é você imaginar a tua sala de aulas e falar, bom, o tema, né, por óbvio, você tem um projeto político-pedagógico, mas você tem a autonomia pedagógica para trabalhar. Então, você chega, você olha para a classe, você, né, minimamente... às vezes você fala, tem um insight, você fala, não dá certo. E hoje eu tenho que mudar o treco aqui. Conhece os alunos, né, Bebel? Porque você conhece os estudantes, né? Da forma de plataformização, não, aquela coisa quadrada, né? A Suécia, os países nórdicos, aboliram. Eles aboliram plataformização. Antes de aqui, lá aboliram. Celular, nem pensar em entrar mais em sala de aula, porque chegaram à conclusão que recluiu muito conhecimento, entendeu? Então, quer dizer, nós estamos falando de Suécia, Sim. Nós estamos falando de Finlândia, os países nórdicos, né? Eles tinham aderido e caíram fora, né? Então, por que é que nós vamos implantar num país que ainda nós estamos falando em analfabetismo, como é que eu falo, literal. Nós estamos falando em jovens fora da escola porque não tem oportunidade de estudar, porque é período integral. Nós estamos falando de educação de jovens e adultos que não têm tido porque têm sido fechados noturnos. Nós estamos falando de salas de aulas que tem um professor tem que lidar com a sala de aula toda e mais um aluno com necessidades especiais. Exato. Nós estamos falando dessa diversidade toda, né? Então, por certo, o governo Tarcísio tem que se preparar, porque nós vamos fazer uma greve dos profissionais da educação, articulada com o funcionário público, porque também tem outra desgraça para nós na Assembleia Legislativa, que é uma reforma administrativa da educação, que é mexer com a 444/85, é mexer com a lei com o Estatuto do Funcionalismo Público. Então, ele quer fazer uma grande mudança, vai fazer? Pode tentar fazer, mas vai nos aguentar o tempo todo, ou ele retira esse treco aí, ou ele vai nos aguentar o tempo todo lá, ocupando a LESP, porque nós não daremos sossego, nós já vamos começar, agora dia 31, já vai ter um Conselho Estadual de Representantes ampliado, de forma que a gente já organize toda a luta, o dia da Assembleia, né, a pauta, tudo que nós vamos debater nessa Assembleia. Ou seja, 31 de janeiro, nem acabou direito, né? Vamos combinar, nem as férias acabaram ainda, né? E a gente, então,
já está prevendo um calendário de luta aí no dia 31 de janeiro. Então, vai ter luta sim, e vai ter greve. Eu não tenho dúvidas disso. Pois não, Maria. Bebel, vamos agora falar um pouquinho sobre esse ano de 2026, né? Que teremos muitos eventos no Brasil, a gente tem Copa do Mundo, a gente tem eleições, né? E a gente queria saber de você, né? Você pretende se candidatar novamente a deputado estadual ou vê aí a possibilidade de uma candidatura para federal? Pré-candidata a deputada estadual. Vou continuar por 2 razões. A primeira razão central é porque, na verdade, eu estarei perto da minha categoria. A hora que a minha categoria, nossa categoria, tiver, né, devidamente, tiver no rumo, sabe, aquela coisa toda, aí está na hora de você pensar em dar um salto. Mas enquanto estiver assim, sendo tratada como tal, eu acho que tem que fortalecer o nosso mandato lá na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Nossa voz, ela é forte, ela tem que ficar mais forte lá. Pela razão anterior que eu coloquei, né? É uma das razões. E mais que isso também, eu acredito que eu tenho problemas, eu tenho uma mãe idosa, eu tenho uma filha, né? Então eu tenho problemas familiares aí que me prendem aqui. Eu não vou ficar sossegada. Eu já fiquei 8 anos no Conselho Nacional de Educação. Só que eu ia uma vez por mês e ficava uma semana lá, né? Agora não, agora você tem que ficar full time. Sim. Porque eu, quando sou deputada, eu fico full time nas minhas audiências todas que eu estou lá, sessões, plenários, né? Enfim, as comissões todas, a gente está lá. Né? Então, por óbvio, isso me prende muito aqui por conta desses eventos, desses problemas todos. E as eleições, né? As eleições, para mim, é aquela coisa. Ela será fácil, Maria? Não, não será. E eu conversando com uma pessoa do meu partido mesmo, uma pessoa até com uma visão muito mais, como é que eu diria? Eu sou da CNB, que é a Construindo um Novo Brasil, né, que é uma corrente que é mais light. E o companheiro era de outra corrente. E foi bom ter conversado. E ele coloca o seguinte, que é uma das eleições mais difíceis que nós vamos enfrentar. 89 foi difícil? Foi. 2022 foi. Esta será mais difícil. Porque a gente está com todo esse cenário internacional de olho em nós. Vai vir dinheiro internacional a rodo, tecnologia internacional a rodo. As tecnologias, naturalmente, elas não vão vir de qualquer país, vão vir de Israel, da onde as questões tecnológicas super avançada, entendeu? Então vai ter, sim, um investimento intenso, né, para que a extrema-direita retome o poder, que é interessante para o Trump e para esses países, né, que são, na verdade, governados pela extrema-direita, né, e que tem crescido no mundo. Né? Por sorte, uma coisa lá, outra acolá, vamos ter que esperar Portugal, ver o que dá, foi um bom sinal, mas ainda não ganhamos as eleições lá ainda, né? Então, ainda temos que esperar. Mas, de qualquer maneira, eu acho que para nós que somos, eu vou colocar assim, esquerda e progressista, né? Porque nós temos, junto conosco, um arco de alianças, né? Que ele é importante de que se dizer que não é todo de esquerda. Ele tem a esquerda, mas tem uns partidos que eles são progressistas e que têm, né, formas de pensar diferentes, mas que é possível, em nome da soberania, da democracia, do bem-estar do brasileiro, estarmos juntos, né? Que vê a democracia como saída e não o autoritarismo, como se pretendeu fazer, né? Então, será. O presidente Lula está muito bem, né? Eu acredito que a isenção
do imposto de renda e falo para você que ganha, né? Por exemplo, sei lá, a partir de R$3.000 até R$5.000, você está isentado. Você pode pegar seu olerite, é o dia de mostrar, você estará isentado, né? Passou a vigir a partir de 1º de janeiro. Portanto, em fevereiro não terão cobranças. E quem tiver acima será bem menor a cobrança. A cobrança vai ser em cima de quem está no andar de cima, né? E assim mesmo com devido cuidado. Por exemplo, se for 50 mil em salário, é claro que o desconto não vai ser tão maior. Mas se for, sei lá, até a partir de 600 mil aí tem uma cobrança, por óbvio tem que pagar mesmo, gente, chega do andar de baixo, como diz o Fernando Haddad, quem mora no primeiro andar não é obrigado a bancar quem mora na cobertura. É o que está acontecendo com o IPTU de Piracicaba. Alertar você, Piracicabana e Piracicabana, quem mora no centro vai pagar menos IPTU que você, que mora na periferia. Você entender essa métrica dessa planta genérica? É preciso ouvir o Dr. Rui Cassavia um dia aqui. E ele vai explicar pedagogicamente o que significou a aprovação desse IPTU e desse TBI, que vai quebrar imobiliárias e vai quebrar também, tá certo? Aqueles que pagam aluguéis, porque quem paga aluguel também paga o aluguel e paga o IPTU. Essa que é a verdade. Então, veja, nós não podemos... E vai quebrar as imobiliárias. Não fiquem tranquilos, porque ninguém vai lá mais, porque o ITBI vai ficar tão alto que a gente não... Você tem o dinheiro, talvez, você compra parcelado, mas para passar no teu nome, como é que faz? Uax, é muito difícil. A gente, assim, não é fácil. Quanto mais mexendo da forma como foi mexido. Então, aqui também tem um problema muito sério, né? Que é esse aumento do IPTU, do ITBI, sem consulta popular, tá? Poderia ter uma alteração na planta genérica, mas com a consulta popular. Chamar as associações, mas não associações pró-governo, até quem é contra. Aí você busca o equilíbrio. Eu costumo dizer que o equilíbrio vem assim. Você estica a corda e você chega no meio termo. Eu vi falas brilhantes da própria vereadora Raide Almeida, também vi a fala do André Bandeira, né, que foi muito renitente ali na posição dele, mas os outros, o próprio Trevisan, né? Mas e o restante? Eu posso dizer que teve votos ali, por exemplo, que para mim foi grata surpresa, o doutor Ari Pedroso, por exemplo. Ele votou contrário, né? Achei nobre, né? Bastante importante, então, mas insuficiente para barrar. Então, nós vamos lutar, né, até o último momento, ver aí as várias perspectivas, né, para que a gente consiga fazer voltar esse processo e fazer debater da forma como tem que ser, né, e não dar toque de caixa como foi, né, no calar, porque foi na virada, foi dia 27 de dezembro, né, quase que na virada do ano novo, entendeu? Esse prefeito tem que rever as posições, assim como também o governador. O presidente Lula tem dado tudo, disse, o que é seu é perfeito. No que ele não é perfeito, eu não sei, mas até agora eu não tenho visto. Eu tenho andado no interior, muito. Falam muito do governador Tarcísio, que não se preocupa com os municípios pequenos. Ficam à deriva, tá? E os municípios maiores, ainda que recebe com reticências. Ele não tem atendido, né? Então, isso... E ele ainda tem feito uma coisa muito feia, que é a apropriação indébita. O que é a apropriação indébita? Nós temos as nossas emendas populares do mandato, são 14 milhões de reais cada deputado tem. 14 milhões.
Pois bem, ele pega nossas emendas e diz que vai pagar as emendas do deputado. Chama os prefeitos e diz que vai pagar nossas emendas. Fazer cortesia com chapéu alheio, por favor. Sabe, o governo é do povo, tá certo, o dinheiro é do povo. Mas espera aí, as emendas dos parlamentares está previsto no regimento interno. Bebel, para a população entender como é que funciona isso. Daí, é como você falou, essa emenda vem do governo, entre aspas, né? Então foi o governador que deu? Então, é para o público que está em casa entender. Uma coisa é o investimento do governo através das suas secretarias, uma outra coisa é a deputada atender diretamente instituições, a prefeitura, trazendo a verba para a cidade, que é uma verba que é do Estado, não do governo do Estado. Explique melhor para quem está em casa, Bebel, por gentileza. Então, é importante entender isso e foi bastante pertinente, porque às vezes a gente vê o prefeito esconder a sua emenda. Ele não pode fazer isso. Porque aquela emenda você, no mínimo, foi demandada, tá? Foi demandada e você, então, sei lá, saúde. É onde eu tenho mais trazido, né, para onde eu tenho mais direcionado minhas emendas. É até contraditório. Você é da educação, é porque a educação tem um Fundeb, portanto, eu mando para a educação, mas mando, sobretudo, para a saúde, né? E então eu sou demandada e essa emenda, então, eu tenho 14 milhões que é previsto lá no regimento interno da Assembleia Legislativa e elas são chamadas de emendas impositivas, ou seja, o governador tem que pagar, não é ele tem que pagar, tá? Mas ele faz jogo, sobretudo, com quem é de outro partido. No meu caso, por exemplo. Né? Bom, eu vou lá, brigo e consigo a emenda. Mas, ultimamente, ele estava segurando as nossas emendas. Essas emendas que sim, do próprio povo paulista, que se transformam em recursos e que é devolvido na forma de emendas de deputados que vêm para a saúde, para a educação, vem para assistência social, enfim, para as políticas mais vulneráveis, né, que tem no Estado. A gente nunca manda, principalmente, eu nunca mando emenda, né, para áreas que não são tão vulneráveis. Eu escolho exatamente as áreas vulneráveis, né? E essas emendas, ela cumpre um papel que às vezes ajuda. Elas não dão conta, aliás, de resolver uma reforma de R$1 milhão. Muito embora eu mandei aqui para a Santa Casa de Misericórdia R$2.300.000, que era necessário. Estava faltando maquinários. Né, para poder fazer a esterilização, essa coisa toda. Então, eles me pediram e eu mandei. Mas os fornecedores de cana também, né, Bebel? E mandei para os fornecedores de cana, como mando também para o hospital regional. Aliás, o aparelho de oftalmologia que tem lá é da minha emenda. E eu acabei de mandar 9 emendas para lá. Todos atendendo pelo SUS, né? Todos. Isso. Qual é o meu critério? Atendimento do SUS. A Santa Casa, ela atende 95% das pessoas com SUS. A mesma coisa o Hospital dos Fornecedores e também o regional, né? Que são hospitais que, na minha opinião, são espetaculares, né? Eu, na verdade, Neto, eu tenho paixão por Santa Casa. Eu não sei por que raios, desde menininha eu gostava de ir na Santa Casa, eu gostava de ser medicada na Santa. Não sei, eu tinha uma confiança. Não sei se é porque eu via as freiras, sabe essa coisa da religião, sei lá. E eu gosto muito das Santas Casas, porque elas prestam também esse serviço, né, social. Se bem administrado, nossa, e ela está sendo bem administrada aqui em Piracicaba, por óbvio, dá um resultado importantíssimo para a população. A gente sabe das cirurgias complexas que são feitas, a complexidade, às vezes, de alta complexidade que eles fazem. Mesma coisa os plantadores de cana, por favor,
né, de tirar o chapéu. E lá é uma filantropia, né? Sim. E eles têm também, cumprir esse papel. E o Hospital Regional, ele está entre os melhores, não sei se você viu. Sim. Né? Fiquei tão feliz, eu falei, poxa vida. Mas você veja, está a Unicamp lá, né? USP e Unicamp estão lá. Né? Não só por isto, né? Mas é importante que as universidades, elas ao invés de ter só o hospital lá, né, na própria USP, Unicamp, elas também peguem os profissionais que estão se formando e tragam, né? Porque aí você forma melhor o profissional. Eu diria que é uma escola de mais médico, por exemplo. Né? É um pouco disso. Aliás, o doutor Pavão, se ele me permitir citar o nome dele, eu vou citar, ele fala, Bebel, a gente gosta de pegar os estagiários e implantar mais médicos, porque mais médicos, eles estão com muita vontade, né, eles querem, então, a gente pega esses que estão, né, e os outros cumprem o papel de ensinar, de levar, né, porque a gente sempre é puxado pela mão, toda profissão tem que ter, é levado pela mão, né, e depois toca, na vida que segue, aí vai fazer uma cirurgia sozinho, é claro que com um corpo médico, né, capacitado, com certeza. Então, essas emendas, elas cumprem esse papel, né? E as outras questões, o deputado luta. Por exemplo, a gente luta por moradia, a gente luta, né, por regularização fundiária. Aliás, eu trouxe emenda, inclusive, do governo federal, 2 milhões de reais lá para a comunidade dos Três Porquinhos. Se foi feita, até na época era o prefeito Luciano de Almeida, né, o ex-prefeito. Ele começou a fazer, né? Eu tenho esperança que termine de fazer a regularização fundiária lá, que é uma forma de você tornar regular um terreno e também você ter mais espaço para moradia, né? Agora, Bebel, essa articulação, isso enquanto deputado a gente está entendendo agora como funciona, né? Essa questão aí do dinheiro que vem, né? E é bom a gente entender e dar nome, né? Que eu acho que é muito importante. Toda vez que a gente fala aqui da articulação, dinheiro para Santa Casa, para os vereadores de Cano, Hospital Regional, para as entidades aqui da nossa cidade também, que vem verba para as entidades, que as entidades atendem a população. Isso é articulado pela deputada. Mas essa articulação também é feita por Brasília, que é o caso da maior UBS que vai ser construída aqui em nossa cidade. Lá na Santa Terezinha. Isso, por favor, fale sobre isso também, que é uma UBS enorme. Isso é interessante, né? Eu vi uma matéria do prefeito Elinho, junto com o vice, e eles estavam falando na matéria sobre essa grande, né, UBS que vai ter lá, que eu dizia, é o mais populoso, é lá que tem que ter um investimento maior. Quando eu era candidata, como candidata eu já dizia isso, né? E ele então o governo federal investe lá por ação nossa. A gente fez esse pedido para o ministro Padilha. Ele ainda estava na Secretaria de Relações Institucionais. E agora, como ministro, ele viabilizou. Tá? Então, quer dizer, o prefeito, ele entra com uma parte? Sim, ele entra. Que seja tripartite, mas tenha a dignidade de dizer que tem recursos pesados e não pequenos, não é qualquer recurso. São milhões de reais, tá? Eu posso até verificar, eu tenho aí né, a gente tem agora como é que eu falo? Cronograma financeiro. Que vai ser cronograma financeiro com tudo lá dizendo quanto custa, quanto está indo para a cidade. Ninguém mais vai dizer que não é do governo federal. É do governo federal, também essa UBS, que vai lá estar em Santa Terezinha. Presidente Lula, o ministro Padilha, tá certo? Então, a gente tem que ter claro aquilo que é bom. É glorioso que o prefeito assuma isso? Sim, é. Eu vou admitir que sim. Mas ele tem que ter a grandeza de fazer o mesmo que eu faço.
Eu aprendi a ser estadista muito cedo. Ele tem que aprender a ser um estadista também. Não pode ter essa posição de ego, né? Isso não funciona na política. Ou então você morre na praia, né? Porque as pessoas não vão querer ajudar se você não tiver nenhum crédito. Claro que eu vou continuar lutando por Piracicaba. Piracicaba é a cidade onde eu nasci, onde eu escolhi para estudar, onde eu escolhi para trabalhar, né? Se eu morei um período em Água de São Pedro, mas a minha vida ela acontecia integralmente em Piracicaba. Lá era a cidade dormitório. Hoje não, hoje eu moro aqui, hoje eu moro na Rua do Rosário, né? Então, quer dizer, eu tenho condições de dizer que eu sou uma piracicabana da gema. Eu não sou importada de lugar nenhum, né? Eu vivo a cidade de Piracicaba a partir do meu local de fala, que são as escolas, que são os estudantes, mas a população em geral, porque hoje, como deputada, ampliou muito, né, a minha atuação. Eu não sou mais alguém que é só da educação, né? Eu estou na assistência, eu lido com a pessoa de rua, enfim, a luta aí como é que eu falo? Por não retirar pessoas dos terrenos que eles não têm para onde ir. Uhum. Então, quer dizer, toda essa luta ela vem vindo, né? Ela não é uma luta mais pontual, muito embora eu não abra mão da minha causa, que é o meu propósito de vida, a educação. Essa é central para mim. Mas porque eu sei que ela é central também para todas as outras políticas, né? Sim. Bebel, como que você avalia até agora, né, o seu mandato e o que você pretende ainda realizar nesse ano? Bom, meu mandato, primeiro quem vai avaliar para mim vai ser no dia 4 de outubro, né? Teremos eleições. Uhum. Então, eu sou pré-candidata, hoje eu estou deputada, né? Pelo meu segundo mandato e estou pleiteando como pré-candidata a um terceiro mandato. Sim. Então, eu avalio que eu tenho um mandato aberto, popular, do jeito que eu sempre sonhei. Eu não queria um mandato de gabinete. Eu não queria um mandato que eu não estivesse na rua. Eu sempre imaginei que um mandato de um deputado, de um vereador, de uma vereadora, ele devesse ser sempre um mandato com o povo. Como eu estava como presidenta da POS, agora eu voltei para a primeira presidenta, porque o Fábio foi, né, isso foi um grande avanço para nós estamos ocupando a Secretaria-Geral da Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação, e o Fábio, que estava de Moraes, que estava na primeira presidência, vem para a segunda, onde eu estou, e eu subo para a primeira, até que tenham eleições em maio. Nós teremos eleições, e aí a gente vai eleger o novo presidente, né? Mas até lá eu estou como primeira presidenta da POS. Mas mesmo como presidenta da POS, vocês me viam nas escolas. Vocês não me viam dentro da POS. E eu ficava muito brava. Quando eu entrava na POS, e eu via as pessoas ali, os conselheiros. Gente, vamos para a escola, é lá que está o problema, vamos lá ouvir professor, vamos, né, ver o que tem de errado, porque quando a gente sente aqui, a gente tem resposta mais imediata, tal, isso, aquilo. Mas o nosso pessoal aqui é um pessoal de ponta. Nós temos a Marli, que trabalha Sim. lá, nós temos os dois profissionais que estão lá trabalhando. Então, para nós, tá de bom tamanho, né? A gente tem que melhorar muito, sim, a POS tem que melhorar muito. O meu mandato, então, ele é um mandato assim, Maria. Ele é um mandato que eu ando, olha, em 2 dias, na região lá do Pontal, do Unipontal, que fala, eu fiz 22 municípios, 11 num dia e 11 no outro. Meu Deus, e foi até a tarde da noite. Eu saí de Presidente Prudente, fui parar em Presidente Venceslau e fui para todos os presidentes que tem ali naquela região. Das cidades, por exemplo, Emilianópolis, Martinópolis, sabe, municípios mesmo pequenos,
mas pequenos, mas que precisam da nossa presença. Quando eles veem um deputado, vem a Câmara de Vereador em peso, vem o prefeito, vem todo mundo conversar com você e falar de como está sendo a vida deles lá, como está difícil governar, porque o governador não está mandando verba para lá. E eles falam, não tem reparo a fazer do governo federal. Por isso eu digo, as eleições do presidente Lula serão eleições difíceis por conta do cenário internacional. Mas aqui, o presidente Lula está muito bem avaliado. Ele, por certo, será novamente presidente, pela 4ª vez, presidente da República Federativa do Brasil. E será um grande presidente, mais uma vez um grande presidente, porque ele vai estar, e nós vamos lutar muito para mudar a conformação, a correlação de forças do Congresso Nacional, porque as desgraceiras que acontecem vêm de lá. Não é? Você vê, ele tem a boa vontade de fazer as coisas, vão lá e ou eles não votam, ou eles derrubam o veto, ou querem derrubar o veto da como é que eu falo? Da PEC como é que eu falo? A PEC da blindagem. Da blindagem. Querem derrubar o veto, querem derrubar. Dizem que vão derrubar. Né? Eles então, querem a blindagem. Eles querem a blindagem, e querem a anistia para o Bolsonaro. Eu acho que já foi devidamente, ele já teve todo o direito que o presidente Lula não teve. O presidente Lula foi preso sem o direito da segunda instância, foi preso imediatamente, sem direito de comprovar, de prova de nada, né? E quando ofereceram para ele a tornozeleira eletrônica, sim, ele não quis, ele disse, eu não sou pombo, saio daqui com os meus pés sem nada, porque eu não devo, e vou comprovar, e comprovou. Tanto que a primeira entrevista que o William Bonner foi fazer a ele disse, eu não vou fazer pergunta de justiça, porque a justiça o senhor não deve mais nada. Isso não foi qualquer um que disse. Foi o William Bonner, da Rede Globo de televisão, que foi quem mais criminalizou o Partido dos Trabalhadores. Que hoje Bolsonaro fala que está do lado do Lula. Não, que o presidente Lula, ele tem relações com todos como é que eu falo? Com todas as redes. Emissoras e redes. Ele dá importância para a comunicação, muito embora o mandato deles exija uma comunicação melhor, para que a população saiba a grande política que ele desenvolve nesse país, né, em prol de toda a população. Então, meu mandato é um mandato que eu considero, eu não posso falar de mim para mim, sabe, Maria? Eu busco esse mandato popular e espero que a população me avalie corretamente no dia 4, né, de outubro, né, que eu estou pré-candidata a um 3º mandato lá, nós vamos saber o que a população achou de mim, né? É isso. Perfeito. Professora Bebel, também deputada, nesse momento primeira presidenta da UPOS, quero agradecer a sua vinda aqui, sei que é muito corrida, você que falou aí que rodou 22 cidades em 2 dias, né? Ouvindo a população, ouvindo os vereadores, ouvindo os prefeitos, né? Mas a gente agradece a sua vinda aqui no estúdio do Região Piracicaba agora para conversar com o nosso público, que é muito importante, e mostrar, né, tudo que está sendo feito aí na instância estadual, também na federal, que é muito importante a gente saber de tudo isso. Quero agradecer, viu, Bebel? Obrigada, eu que agradeço, Neto, Maria, Neto, eu estou dando protagonismo para as mulheres. Tá certinho. Tá certinho. E dizer que a gente quer também levantar essa campanha, né, de mulheres vivas, sim, porque eu tive na Paulista, nesse ato que ele foi marcante, e eu entendo que nós queremos um movimento de homens que defendem as mulheres vivas, né? E é importante que a gente empreenda já até, sim, na forma de tratamento. Então, eu agradeço, claro, a Maria, agradeço as mulheres, todas, sim, que estão aqui e os homens, né? Que conosco caminham, né? Nessa trilha que não é fácil. Sim. Nós vamos ter que lutar muito, lutamos pelo voto popular, para poder votar, lutamos, né, por tanta coisa. E pode ter certeza que a mulher, ela vai ter o seu, né, seu lugar, sem
extinguir os homens. Eu sou contra o extermínio. Essa coisa de ficar aquela política raivosa, né? Não. A gente quer trabalhar com a consciência, né? Com igualdade. Que é uma questão patriarcal, Sim, né? sim. E é uma questão também que ela é cultural também, né? E a gente, para vencer isso, leva muito tempo. E nós vamos vencer, tá bom? Vamos sim. Um beijo, muito obrigada. Muito obrigada, Obrigado, Bebel. Bebel. Obrigada pela entrevista também. Obrigado. Vamos agora então para o rápido intervalo e voltamos já. Não saia daí.